Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal da Coruja. Nós temos uma treta pela frente. Vou até pegar o nome do nosso amigo que comentou lá no Instagram há uma semana e meia, 2 semanas. Nós abrimos uma enquete lá no Instagram pedindo sugestões de vídeos para um novo quadro do canal que é o ADM Responde. E o nosso amigo Felizardo 699 sugeriu: Walter e Daverson já são os maiores ídolos na história do Cuiabá Esporte Clube? Essa é a pergunta que eu selecionei, as outras foram meio ofensivas ao canal e ao Cuiabá, o pessoal zoando bastante. Mas a gente vai responder essa pergunta agora. E eu vou falar para você que eu demorei para fazer esse vídeo, era para fazer na semana seguinte, porque eu tive que pesquisar um pouquinho, eu já queria fazer um vídeo relacionado a isso. Eu não trouxe vídeos de opiniões de torcedores do Cuiabá, mas perguntei para uns torcedores mais fanáticos do clube, torcedores que torcem, que começaram a torcer para o Cuiabá desde lá no início, da fase inicial, alguns antes do Dresch, da família Dresch assumir, alguns já na família Dresch, alguns da Série C em diante, alguns já na Série A. A gente consultou a nossa equipe de torcedores do Cuiabá que nos apoiam, além de mim mesmo, que sou torcedor do Cuiabá desde 2011. E vou falar para você. Cadê? A pergunta é, a DM responde: os ídolos atuais já são maiores que os ídolos históricos? Essa foi a pergunta do nosso amigo. E vamos passar para a próxima aqui. Eles já são ídolos? Primeira pergunta para mim. Esses dois jogadores, Walter e Daverson, que são citados nesta pergunta, já são ídolos do Cuiabá Esporte Clube? E a primeira resposta é: o Walter já é um ídolo do Cuiabá. O Daverson, não. Metade dos caras que assistem aqui já vão sair desse vídeo porque não concordam que o Daverson ainda não é um ídolo do Cuiabá Esporte Clube. E aí eu vou explicar por quê. Tem slide para explicar? Tem sim. Walter já se tornou o goleiro com mais jogos com a camisa do Cuiabá. 127 até o momento que eu fiz a pesquisa, ele já era 128, o Cuiabá jogou uma vez depois disso. E deve assumir a terceira colocação dessa tabela de jogos até o final da Série A. Sim, a gente vai mostrar para você a tabela daqui a pouco. Então o Walter já é o maior goleiro da história do Cuiabá, passando grandes goleiros da história do Cuiabá, entre eles o Vitor Souza, que jogou bastante tempo aqui, foi um dos heróis do acesso do Cuiabá da Série C para a Série B, fez uma boa Série C, fez uma boa primeira Série B com o Cuiabá, lá com o Itamar Schulli e Chamusca, como gestores do Cuiabá ali, os técnicos do Cuiabá. Então, o Walter já passou o Vitor Souza, dentre outros goleiros históricos do Cuiabá. O Walter já passou, por exemplo, o João Carlos, que mesmo na história recente fez uma belíssima Série B em 2020 e ajudou o Cuiabá a subir. Se não fossem os milagres de João Carlos lá atrás de 2020, o Cuiabá não estaria nessa posição. A gente pode chegar descer um pouco mais na história. Na história tem o William Alves também, que foi um grandíssimo goleiro da história do Cuiabá. O Enal, que é muito representativo. Quem não lembra daquele gol dele diante da América de Natal? Então, o Walter já é um ídolo do Cuiabá. Agora, a resposta é se ele já é um dos maiores, se não o maior ídolo do Cuiabá Esporte Clube. E aí eu vou responder por que o Daverson não é. O Daverson ainda caminha para a idolatria. Passou por momentos conturbados com a torcida e atualmente vive um momento de lua de mel. Já começou a zerar também um pouquinho. O Daverson está há menos de um ano no Cuiabá, então eu não posso colocar ele como ídolo, quanto mais como um dos maiores ídolos do Cuiabá. O Daverson teve 3 meses lindos no final da temporada passada, se tornando vice-artilheiro do Cuiabá no Campeonato Brasileiro naquela edição e salvando o Cuiabá do rebaixamento com gols importantes, com de pênalti, levantando a moral da equipe em dados momentos. Só que o Daverson passou um primeiro semestre, até abril, muito conturbado com a torcida, com especulação de saída para ir para Curitiba, onde estava Antônio Oliveira, com algumas viagens, passou muito tempo lesionado. Aquele jogo
A eliminação do Cuiabá por Goiás é assintomática, porque o Davidson é expulso, o Cuiabá faz uma partida ridícula sob o comando de Ivo Vieira, e de lá para cá o Davidson joga pra caramba. Da final do estadual para cá, o Davidson passa o Elton na artilharia da Série A, faz gols importantes, é um destaque do Cuiabá Esporte Clube, é um cara que botou o Cuiabá no mapa. O Cuiabá precisava de uma contratação que perturbasse o cenário do futebol brasileiro, e o Davidson é esse cara. O Davidson não é o primor técnico, mas é um grande jogador e se não o principal, um dos principais jogadores deste eleito do Cuiabá. Mas eu não posso colocar o Davidson como ídolo, porque para mim, no Cuiabá, ele jogou menos, ele ocupa menos espaço no meu coração do que Gênison, do que Elton. E para mim, o Elton é o maior centroavante que passou no Cuiabá Esporte Clube. Mesmo Moreno sendo o artilheiro, o Elton era o mais técnico. E o que o Elton fez pelo Cuiabá na Série B de 2020 e na Série A de 2021 é enorme. É enorme. O Elton era reserva, entrava e o Cuiabá ganhava. E o Cuiabá só ficou na Série A com os gols importantíssimos dele. Sem contar o piano que o Gênison carregou. Não esquece do Fernando. Aí, ó, eu vou chegar lá. Vou chegar no Fernando quando a gente for falar de números de gols do Cuiabá Esporte Clube. O Fernando é um monstro. Então, os dois, eles são maiores que o Davidson no Cuiabá, em número de jogos e em número de gols. E a gente vai começar a descer um pouco mais, porque aqui a pressão popular lembrou do Fernando. E aí a pergunta de novo, Davidson e Walter já são maiores ídolos do Cuiabá? Não são. Vamos para a artilharia do Cuiabá. E aí entra o homem, a máquina, a besta enjaulada. Olha a diferença do Fernando para os demais colocados. O Fernando, eu vou pegar os números certos para você, tá? O Fernando tem levantado, segundo a gente conseguiu levantar alguns números sobre o Cuiabá e alguns eu fiz por conta própria, o Fernando tem 109 jogos com a camisa do Cuiabá e 54 gols. Dá uma média de 0,49%. Bogé e Fernando vão brigar pela ponta dos maiores ídolos do Cuiabá Esporte Clube. O Cuiabá está na Série A hoje porque o senhor Fernando jogou para um caramba na Série D de 2011, sendo artilheiro da competição. O Fernando jogou pra caramba naquela Série D. E ele é o maior artilheiro do Cuiabá. Em 109 jogos, 54 gols. É praticamente um gol por jogo, basicamente, na média. A cada 2 jogos, um gol. Então é um cara enorme na história do Cuiabá. E eu não posso colocar esses dois à frente do Fernando. Em gols, que é onde o Davidson disputa, ele segue ainda atrás de Fernando, que é cara, não existe competição. Atrás de Elton, que tem 36 gols em 97 jogos, te dá uma média de 0,37. E hoje é um pouco mais aceitável os números bons do Davidson, porque nós temos um meio de campo padrão Série A. Cuiabá sobe para a Série A com basicamente emprestando jogadores que não estavam bem em clubes maiores e jogadores que eram muito importantes para o Cuiabá, aqui como o Gaba, por exemplo. Nós temos, ano passado, trouxe o Marcão de volta, teve o Auremir, que subiu com o Cuiabá. Tem um meio de campo mais defensivo, o Elton, mesmo assim, teve grandes números importantíssimos com a camisa do Cuiabá. Atrás do Elton, tá outro cara que é enorme na história do Cuiabá, que ele trabalhou no clube, que é o Moreno, que é, cara... Fernando, Moreno e Bogé são os 3 maiores do Cuiabá. Tanto que o Cuiabá fez uma homenagem para eles lá em 2021, porque a gente está onde está hoje por causa de gols como dos gols do Moreno, do Fernando e das belas partidas e da liderança do Bogé. Então, assim, não dá para colocar. E aí, atrás do Moreno está o Robinho, que jogou em quase todos os clubes de Mato Grosso. Ele jogou lá atrás no Cuiabá. Né? O Robinho jogou entre 2002 e 2005, fez uma dupla com o Buiú, né? Então nós temos
O WhatsApp tá cantando aqui. Show, galera. Então, assim, nós temos esses caras que estão à frente deles. Eu vou falar pra você. No início, eu achei que seria difícil responder, por que não? Mas depois que eu fui vendo em números é bom, para se embasar, mas não só isso. Então, nós temos o Robinho, o Jenison, que jogou, eu acho que o Jenison, ele também foi titular reserva há muito tempo no Cuiabá. Ele tem 115 jogos e 26 gols. É uma média de 0,25, é a mais baixa deles. Mas o Jenison vai jogar Série C, Série B e Série A com o Cuiabá. Além do Felipe Martins, ele é o único jogador que fez isso com o Cuiabá. Então, é muito importante o Jenison na história do clube. Por isso, eu defendo que atacante Jenison e Elton ainda estão à frente do Davidson. Sem contar esses outros caras aqui. Historicamente, eu acho que Robinho e o Buiú podem estar atrás do Davidson. Se fosse uma temporada, um resto de temporada. Mas os dois são muito importantes no início do Cuiabá, ainda com aquele louro ali do lado, aquele louro que alguns nem conhecem. E o Moreno e o Fernando, eu acho intocáveis ainda por tudo que fizeram ao clube. Eu posso estar sendo saudosista. Aí que vem. Atrás desses cidadãos está Davidson com 19 gols. Rodriguinho e Felipe Martins com 16. E olha como que é a vida do brasileiro. O Rodriguinho está entre os artilheiros do Cuiabá. Históricos do Cuiabá. Então, é complicado. É óbvio que assim, alguns números foram se perdendo durante a história, porque é difícil fazer o levantamento de um clube muito novo, mas que não tinha tanto acompanhamento da mídia. E aqui, na verdade, eu aproveitei a lista do Cuiabá que vai até o Buiú. Do Buiú para trás, eu peguei jogadores que têm mais gols neste momento do Cuiabá. Então vai ter gente que tem mais gols que Davidson, Rodriguinho e Felipe Martins. Mas eu queria citar para você, por exemplo, os números. O Davidson tem apenas 3 gols a mais que o Rodriguinho. E esse debate está acontecendo com o Rodriguinho. Por quê? Porque o Rodriguinho fez 10 gols no Mato Grossense. E aí, tira um pouquinho do mérito do Rodriguinho de vez em quando. Que é um jogador que trouxe também, é um jogador grande do pessoal do Cuiabá, não, mas um jogador interessante. O Cuiabá trouxe, foi uma boa proposta, não agregou tanto, poderia render mais, mas foi um brilhante jogador que passou por aqui, já em fim de carreira, já não queria muito. O Rodriguinho também, que é campeão brasileiro pelo Corinthians e tal, destruiu um campeonato. Então, assim, o debate é esse. O Davidson ainda não é nem o principal centroavante do Cuiabá. Jogador de ataque vai ser muito difícil, mas centroavante ele ainda não é. Em gols ele está atrás dos demais, e eu acho que no coração do torcedor mais antigo do Cuiabá, ainda está atrás desses caras. E agora vamos chegar no Walter. E o Walter caminha para ser esse cara. Talvez atrás só dessa tridente aí. Em número de jogos, a máquina Bogé tem 177, segundo o levantamento até mesmo do próprio Cuiabá. Atrás dele, Jean, que jogou o último temporada estadual pelo Dom Bosco, também passou, salvo engano, acho que 6 ou 7 temporadas pelo Cuiabá, entre indas e vindas. O Bogé também passou, acho que uma temporada a menos, mas jogou praticamente 5 temporadas seguidas no Cuiabá. Nós temos o Felipe Martins com 140 jogos, ali na terceira posição. Na quarta posição, segundo o meu levantamento, isso aqui já é do Felipe Martins para trás, é meu, tá? O Gaba tem 138 e aí aparece o Walter com 127 jogos. Já aumentou mais um, 128. Assim como o Marlon. Por isso é difícil dessa lista. Eu arrumei até a data, porque eu arrumei antes do jogo com quem que nós jogamos? Até esqueci. Bragantino, perdão. Então o Walter já está entre os 5 jogadores que mais vestiram a camisa do Cuiabá na história. Então, o Walter já é o maior goleiro, a gente até falou, mas caminha para ser, talvez, o principal ídolo ao lado desses caras. O Walter vai ter que jogar mais umas 2 temporadas. Ele é o principal jogador da história recente do Cuiabá. Nós estamos falando de um cara que era reserva do Corinthians, é campeão do mundo lá atrás, ou não sei se chega a ser, eu acho que ele chega em 2015, né? Mas assim, eu vou pesquisar melhor. Mas é um cara que teve proposta do Palmeiras, foi sondado pelo São Paulo, na época que estava no Corinthians, quando estava no Cuiabá. Na temporada passada, quando o Cuiabá entrou na zona de rebaixamento, Vasco, Grêmio e São Paulo fizeram sondagens
porque se caso o Cuiabá caísse, ele poderia vir de graça para esses clubes, né? Porque rescindiria o contrato. Então o Walter, ele é muito grande. Ele escolheu o Cuiabá. Ah, o Corinthians lá atrás. Não, ele escolheu o Cuiabá. Ele falou sobre isso. E é muito importante. O Walter era o principal ídolo do Cuiabá no momento. Jogadores desse elenco. O Walter é o maior. Jogou 3 temporadas com o Cuiabá na Série A. O Walter, ele é tão monstro que, assim, vou emocionar um pouco, que na temporada passada, quem não lembra, se postura aí no vídeo, nos shorts, depois do jogo com o Flamengo, o Cuiabá estava praticamente a 5 jogos. Não, estava a 5 jogos sem vencer. 4 derrotas e um empate. O Cuiabá empatou aquele jogo com o Ceará lá, que deu a confusão. E aí eu falei, cara, não tem como. Com esse roteiro de rebaixamento, com o Vasco eu já vivenciei todos. E aí eu falei, cara, não vai dar, a gente não vai conseguir. 5 jogos sem vencer, uma pressão desgramada. O Cuiabá vai ainda pé. O quinto jogo foi contra o Goiás. E eu falei, tem que mandar o Antônio embora. Falta 4 jogos, 5 jogos, tem que fazer uma mudança total. O time não rende, o time não joga, o time não corresponde. A hora pro Goiás foi muito sentida. O Cuiabá tomou 2 gols antes dos 15 minutos. Paulão muito mal. E aí eu falei, cara, isso não vai. O Walter lesionado. Não é culpa do João Carlos, mas o Walter lesionado e tal. O Cuiabá não rendia. E aí no jogo seguinte, o Walter volta. O Cuiabá ganha por 1-0, acho, do Avaí. Consegue a vitória do Botafogo. Empata com o Palmeiras. Aí perde pro Galo depois do Curitiba. Assim, só pela misericórdia de Jesus. Então, é complicado falar sobre isso. Eu acho que o Walter, ele caminha para ser esse cara. Hoje ele é ídolo do Cuiabá, não tem como falar que o Walter não é ídolo. O cara já 3 temporadas e fica entre os melhores goleiros em número de defesa, em aproveitamento do Campeonato Brasileiro, num clube pequeno. Eu costumo dizer aqui, o menor clube da Série A. O Cuiabá é o clube mais novo e com menos história. Então jogar num time como o nosso, mesmo que não tenha pressão por resultados da grande mídia, nós esperamos muito. Nós, Cuiabá, a cidade de Cuiabá, o estado, espera muito do clube. Então o Walter é o capitão desse elenco ao lado do Marlon, que está até atrás dele ali. Uma moça aqui. Então, é muito importante isso para o Cuiabá. O Walter é ídolozaço do Cuiabá, mas ainda está atrás, para mim, já respondendo, ainda está atrás de Bogé, atrás de Fernando, atrás de Moreno. O Elton, o Elton é difícil. Mas já tá à frente do Elton, do Genival, porque 3 temporadas da Série A é outro nível. É difícil analisar. É como você comparar os craques da década de 50 do seu clube raiz, do seu clube do eixo, com os craques de hoje. Entendeu? É igual você pegar um cara que jogou no Flamengo na década de 50. Não tinha nem brasileiro, mas ele é ídolozaço do clube. Está entre os artilheiros. E pegar o Gabigol. É igual você pegar o cara que jogou nos anos 60 no São Paulo e pegar o Lucas Moura agora. É difícil competir. Hoje os times estão em outros patamares, já diria o Bruno Henrique. Então, é difícil fazer essa comparação. Mas eu queria ouvir de você. Concorda comigo? Discorda comigo? Deixe nos comentários. Talvez os comentários virem um vídeo novo por aqui. Será? Deixa like, se inscreva no canal. Dá um tapa no sino. Pera aí, calma. Tem um último, já te lembrei, tem mais um. Só pra mostrar pra você aqui, ó. Deve estar curioso, ó, o número de jogos, ó. Ó quem tá lá. Meus amigos. Alguns já foram mencionados. Mas nós estamos aí, ó. Eu tô olhando esse número de jogos aqui, eu tô meio confuso. Ali é o da. A Felipe Martins. Tem esse cidadão aqui. Deixa eu olhar depois. Aí temos 115 jogos o Jenson, meu olho da próxima, né? Fernando, aí aqui tá Moreno e Ednei. Esse aqui eu vou ter que olhar ali na nossa lista. Aqui também me perdi agora aqui. O Reinaldo, perdão. Reinaldo. E aí nós temos o Elton. Esse 100 aqui eu acho que eu dupliquei, será? Perdão, gente. Ainda tem um Anderson Conceição nessa briga aí. Realmente foi muito importante na Série B. E nas primeiras Série A já foi menos assim. Nas duas Série Bs do Cuiabá, ele chega no meio da Série B de 2019. E é muito importante, arruma aquela defesa do Cuiabá. E 2020 ele é importantíssimo
pro Cuiabá subir pra Série A e cair nas quartas de finais da Copa do Brasil. Ali é o Anderson. Eu olhei e falei, sério, eu rodava de novo. O Anderson completou 100 jogos no confronto contra o Fortaleza, o penúltimo da Série A de 2021. Não tava nesse jogo, tava lá em Santos. Agora quem dá bola. Afinado, meu avô adorava Santista. Mas é muito importante esses jogadores. É bom analisar números. Depois eu disponibilizo isso lá no nosso Instagram. E aí, agora eu vou perguntar de novo. Concorda ou não? Deixa nos comentários. Sugere pautas de vídeo aqui ou lá. Eu vou abrir de novo essa semana a caixinha de sugestões no Instagram. É isso, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal, dá um tapa no sino para receber todas as notificações e até a próxima.